do Danilo. Né? Nesse momento aí você vê o Danilo na tela. Vou colocar agora para a galera acompanhar. É importante você acompanhar até o final, porque ele falou ali coisas importantes da seleção brasileira. Vamos à coletiva. É um dos líderes dessa geração, e agora sem Alisson, sem Marquinhos, sem Neymar, sem Casemiro, acho que esse papel fica ainda mais relevante, e com tantos garotos, enfim, que você falasse a importância de passar tranquilidade, de confiança para esses garotos, e se você lembra da sua estreia na seleção, como é que foi, como que você se sentiu, falar um pouco sobre isso. Obrigado. Primeiro, fico chateado porque esses nomes que você citou não podem estar disponíveis por lesão, é sempre uma parte chata essa da nossa profissão, mas eu me sinto lisonjeado de poder estar, né, compartilhando com essa garotada que vem com muita ambição, com muita vontade de fazer história para a seleção brasileira, poder estar compartilhando a minha vivência, a minha experiência. Eu lembro, sim, da minha primeira vez, tinha jogadores como Lúcio, Ronaldinho Gaúcho, Júlio César. Para mim era como talvez ir à Disney e ver, sabe, toda aquela diversão, todos aqueles jogadores de tamanha expressão no futebol mundial, sabe? Então eu procurava observar e aprender deles a cada gesto, cada palavra, cada momento ali. E acho que as coisas acontecem dessa forma, natural, né? A gente vai aprendendo, daqui a pouco é a nossa vez de ir passando conhecimento e tranquilidade. E assim que funciona. Mas acho que esses garotos estão chegando já com uma bagagem bem interessante, já acostumados a jogar em clubes importantes, com pressão diária também importante. Eu acho que isso só tem a somar para aquilo que é o trabalho deles aqui na seleção. Posso? Pode dar o microfone. Tá aqui. Tudo bem, Danilo? Boa tarde, bem-vindo de volta à seleção. Danilo, queria tratar com você de um assunto espinhoso, sem nenhuma intenção de colocá-lo em saia justa, mas como capitão, líder, um cara esclarecido que você é, gostaria de te convidar para participar desse debate. A gente teve recentemente as condenações do Daniel e do Robinho por violência sexual, por estupro. Você conviveu com esses caras. Fique à vontade, não precisa falar sobre eles. Eu queria convidá-lo para falar mais amplamente sobre o tema. Se é um momento interessante, já que isso aconteceu e que isso está sendo debatido, da gente falar sobre comportamentos, sobre uma melhora de comportamentos de jogadores de futebol, de pessoas famosas, de homens em posição de poder em relação à mulher, a qualquer mulher, a da balada, a esposa, a filha. Se é um momento interessante para que jogadores, treinadores, instituições, clubes, a CBF, que toma conta do futebol, falar mais abertamente sobre esse tema, talvez até de maneira educativa. Bom, aproveitando essa oportunidade, Júlio, após aqui a coletiva, eu vou distribuir para vocês uma nota da CBF de ontem. Enquanto vocês estavam lá no treino, a CBF tinha se posicionado sobre a questão. Aliás, coisa que ela faz constantemente, né? Essa é uma das bandeiras da CBF desde o início da gestão do presidente Reginaldo. Então, a CBF sempre se posicionou sobre esse tema, sim. Se é para falar de uma forma geral sobre o tema, ok. Se não, depois, especificamente sobre esse caso e outros, a CBF se pronunciará para você aqui após a coletiva. E a quem quiser. Obrigado, Danilo. Eu acho interessante a forma como você colocou Acontece, cara. Tá tudo bem. Dessa vez. Acontece. O Duas Ilhas é uma música até boa, do Músicas Great. Eu acho interessante a forma como você colocou a pergunta, porque realmente é uma forma muito convidativa para poder abordar o tema, justamente pela forma como você falou. Hoje em dia, com tudo que acontece, existem julgamentos e de todas as partes, é muito complicado falar, mas eu entendo que na minha posição, principalmente hoje como um dos jogadores, o jogador de mais tempo dentro da seleção brasileira hoje, exercendo o papel que eu exerço, é importante que eu fale. Eu acho que dentro de uma amplitude do tema, eu acho sim que é necessário passar por uma conscientização, e aqui fica o meu convite já falando aqui para o Rodrigo, já está aqui o Rodrigo também, uma conscientização que parte dentro da seleção brasileira, das categorias de base, do futebol brasileiro também, passando pelas categorias de base, mas também gostaria de fazer a reflexão de que
a gente não faça o julgamento de que, que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, ela vem, né, se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu acho que está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né? Eu procuro muitas vezes me dissociar da figura como jogador de futebol, porque a vida continua. Ser jogador de futebol é uma parte da minha vida, eu tenho uma outra parcela de vida que também é importante. E dentro dessa parcela cabe aprendizado, cabe um crescimento pessoal, que é isso que eu busco. Como você falou, nós temos que entender que nós temos mães, irmãs, filhas, esposas, namoradas, e que essas mulheres elas passam por provações ou por pensamentos que nós, enquanto homens, não passamos, que é uma coisa, talvez, pensar com que roupa vai sair ou não, por um julgamento, por abrir um suposto precedente para qualquer coisa. Eu conversando com uma pessoa no outro dia, ela me disse, olha, eu muitas vezes, se tem um caminhão parado na rua, numa calçada, eu não passo atrás daquele caminhão, porque eu fico com receio de que talvez possa ter ali alguém que vai me fazer mal. Nós, enquanto homens, acho que a gente não tem esse tipo de pensamento, esse tipo de receio. Então é muito importante que a gente, né, falando mais uma vez aqui para o Rodrigo, que está aqui representando a direção da CBF, poder iniciar essa conscientização, trazer conversas e debates, principalmente para a juventude, que é onde a gente consegue ir formando de uma forma mais genuína esse pensamento um pouco mais reflexivo, isso colocando no lugar principalmente das mulheres, de uma forma um pouco mais empática e que elas possam ter mais liberdade para poder ocupar os lugares que elas merecem ocupar. Voltando então para o jogo. Esse vídeo aqui, ó, fazendo uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo na internet. Eu vou te mostrar a minha conta bancária para você ver um pouquinho dos resultados do ano passado. Olha só, então eu tô aqui, ó, no saldo tem mais de 20 mil reais e investidos eu tenho mais de R$1 milhão. E por que eu tô te mostrando isso aqui? Para te provar que eu realmente tenho resultado. Eu sei que você já deve estar cansado de ver vários gurus aparecendo aí na sua tela, te prometendo que você vai ficar rico da noite pro dia sem fazer nada. Só que eu e você sabemos que isso tudo é uma grande balela. Nessa apresentação eu vou te mostrar o método que eu uso para vender todos os dias na internet e ter esses resultados aqui. Olha o meu faturamento do mês passado. Ó. Em 30 dias eu fiz mais de 300 mil reais em comissões, quase 400 mil. E uma média diária de mais de 12 mil reais. Eu vou te ensinar como que eu faço isso aqui, basicamente utilizando robôs. Isso mesmo, utilizando robôs. Você precisa configurar eles somente uma vez, depois eles fazem tudo